Quando você ama muito uma pessoa, é bem difícil entender que ela está te enganando, e essa decepção já dura muitos anos. Mas cedo ou tarde, tudo acaba, e a pessoa descobre toda a verdade. Minha esposa pensou que ficaria impune, mas como ela estava errada. O objeto na minha mão é pequeno e parece completamente inofensivo. Tem menos de 5 polegadas de comprimento, um pouco mais de 2 polegadas de largura e cerca de 1/4 de polegada de profundidade. Feito principalmente de plástico, tem uma face de vidro. Por dentro, ele contém microchips para executar suas funções designadas. Parece inocente, mas é a maior ameaça à privacidade pessoal que o mundo já conheceu. Nós os chamamos de celulares e os carregamos de bom grado para todos os lugares, permitindo que qualquer um que escolha nos espione. George Orwell parece um profeta brando quando comparado à nossa realidade atual. 20 anos atrás, eles eram uma novidade. Agora, esses pequenos gadgets são vistos como necessidades. O mundo muda enquanto dormimos. Eu sei o que você está pensando. Existem regras e proteções embutidas. Mas considere o dispositivo em minha mão agora. Ele pertence à minha esposa há mais de 19 anos. Ela sempre foi amorosa e solidária. Ela é a parceira dominante, mas não uma megera. Quanto a mim, eu acreditava na santidade do casamento, um compromisso feito para durar. Eu estava confiante de que envelheceríamos juntos, e que ela seguraria minha mão no meu leito de morte. Fiz um acordo há muitos anos, trocando minha juventude e liberdade pelo prazer de tê-la ao meu lado na cama. Troquei minha vida por seu amor e devoção. Para mim, esse compromisso é mais forte do que qualquer barra de aço. Não sou um tolo romântico, longe disso. Casamento é algo que levo a sério. Não era sobre amor para mim, mas sim uma decisão racional. Doris, minha esposa, é a romântica, e talvez esse seja o problema, uma antiga incompatibilidade finalmente vindo à tona. Aqui estou eu com o iPhone da minha esposa às 2 da manhã, no pequeno escritório que normalmente dividimos no andar de baixo. Peguei o telefone emprestado do lado dela da nossa cama, pois é o único horário em que ele está disponível. Ela nunca o deixa fora de vista. Como a maioria das mulheres modernas, ela vai a todos os lugares com seu telefone e passa mais tempo nele do que em qualquer outra atividade. Está ao seu alcance 24 horas por dia, seja na bolsa ou na bolsa de mão quando não está na mão, ou ao lado da cama quando dorme. Tive que esperar até ter certeza de que ela estava dormindo para pegá-lo. Por que pegar o telefone dela? Você pergunta. Eu me pergunto se estou perdendo a cabeça. Como posso suspeitar da minha amada esposa? O que há de errado comigo? Eu culpo tudo isso pela minha ocupação, que me deixou desconfiado e sempre procurando o lado negro das coisas. Sou advogada, e essa profissão me faz ver apenas o mal que os homens fazem, não o bem. Então, suspeito dela sem uma boa causa ou razão substancial. Foi uma coisa pequena. Entrei na cozinha enquanto minha esposa Doris, na verdade Dolores, mas ninguém usa seu nome completo, estava falando ao telefone. Normalmente, ela teria continuado ignorando minha presença, mas dessa vez ela desligou imediatamente e pareceu nervosa. Mais tarde naquela noite, pedi para ela pegar seu telefone emprestado, rasguei a pizza que eu a tinha convencido a comer no jantar. Não temos mais um telefone fixo, uma pequena medida de economia de quando as meninas foram para a universidade, parte de uma estratégia de economizar dinheiro de qualquer maneira que pudermos. Ela geralmente é contra comida para a viagem, sendo muito consciente de seu peso, mas esta noite ela cedeu facilmente e entregou seu telefone. Por que não? Ela havia apagado o registro de chamadas e mensagens de texto. Ela provavelmente pensou que isso era uma boa ideia, mas na verdade grita mentira. Estou desconfiado porque apagar o log parece uma tentativa de esconder algo. Então o que ela está escondendo? É isso que preciso descobrir. Sou bem informado e entendo que é mais fácil grampear um celular do que um telefone tradicional. Se você não acredita em mim, basta pesquisar bug cell phone na web e ver os resultados. Até comprei um livrinho prático na Amazon por $0,99 que explicava o básico. O principal problema com o iPhone é o jailbreak. O que é isso?
É o processo de modificar o sistema operacional principal da Apple para permitir a instalação de software que não seja da Apple. Minhas queridas filhas desbloquearam o software no telefone da mãe delas quando ela o comprou. Eles estavam muito orgulhosos de sua capacidade de fazer isso. Com o telefone da minha esposa em uma mão e o cabo para conectá-lo ao meu iPad na outra, hesito. É isso que eu sou agora? Eu realmente quero fazer isso? Devo ousar fazer isso? A verdade é que isso pode acabar com 19 anos de um casamento muito bom. Por que estou procurando uma saída? Somos um casal feliz. Ela faria qualquer coisa por mim e raramente pede algo em troca. Eu estava hesitante em me casar, mas nunca me arrependi. Acho que devo explicar isso. Sou David P. Landon Jr. Participei de uma festa de fraternidade, mas esqueça tudo o que você acha que sabe sobre fraternidades. Os irmãos da Sigma Xi são diferentes de qualquer outra fraternidade. Eles eram a maior fraternidade do campus porque o único requisito para ingressar era ter um bom coração. Isso mesmo. Os irmãos não valorizavam nem dinheiro nem status. Era tudo sobre fraternidade e fazer a coisa certa. Atletas se misturavam com nerds, estrelas acadêmicas com caras em liberdade condicional. Não era incomum ver um grupo bebendo cerveja no porão enquanto no andar de cima sessões de tutoria estendidas eram realizadas para irmãos que precisavam de ajuda. Éramos um grupo diverso com irmãos de todas as raças e religiões. Para ser um de nós, você simplesmente precisava ser uma boa pessoa. Parece fácil, mas não atingir o padrão significava decepcionar todo mundo, e lidar com essa culpa era difícil. Ser um Sigma vinha com as responsabilidades de ser um bom irmão. Uma dessas responsabilidades era o encontro anual dos calouros. Os irmãos mais velhos agiam como acompanhantes. Convidamos todos os calouros, tanto homens quanto mulheres. As mulheres foram convidadas para atrair os homens, para que pudéssemos dar uma olhada antecipada em possíveis irmãos. Mais mulheres do que homens compareceram porque todos sabiam que a Sigma House era um lugar seguro onde éramos todos cavalheiros. Eu era um estudante de direito do segundo ano, normalmente afastado das festas do campus, mas era a minha vez, junto com outros 9 irmãos, de supervisionar os calouros. Como um Sigma, você não foge da responsabilidade. Doris veio à festa com seus amigos. Elas pareciam muito felizes quando chegaram, embora eu não tenha certeza do que levaram consigo. Eu imediatamente a reconheci como a filha mais velha da melhor amiga da minha mãe. Quando entrei na universidade, eu ainda não tinha 18 anos. Doris era uma garota magra na época. Embora eu a tenha visto várias vezes desde então, essa imagem do passado está impressa em minhas memórias dela. Ela era uma jovem atraente agora. Eu me senti obrigado a vir e dizer oi. Doris e suas amigas eram 6 anos mais novas que eu. Meu plano era apenas dizer oi para ela e seguir em frente. Ela parecia estar sob a influência de algo, provavelmente proibido. Doris me cumprimentou entusiasticamente e me beijou forte nos lábios. Ela sempre foi amigável e era bom estar perto dela, mas estava claro que ela gostava de me exibir como a garota do ensino médio que ela conhecia. O fato de eu ser membro da fraternidade e um dos organizadores oficiais foi um bônus adicional para ela. Acabei cuidando deles a noite toda e os levei para casa depois da festa. Doris aproveitou a oportunidade para marcar um encontro comigo para a semana seguinte. Nós nos demos bem e namoramos até o fim do semestre, mas não foi nada sério. Ela era caloura e eu era pós-graduando, então o relacionamento não era sério, pelo menos não para mim. Ela terminou porque queria ver outras pessoas. Na época, eu estava bem com isso, mas logo fiquei deprimido. Eu me vi sentindo falta dela, embora não soubesse bem o porquê. Ela não era tradicionalmente bonita. Ela tinha um olhar fresco e inocente. Ela era pequena, com cerca de 1,65 m e talvez 110 libras. Sua aparência não era espetacular, mas um olhar em seus suaves olhos castanhos e eu fiquei cativado. Não foi amor da minha parte, mas uma atração profunda. Doris tinha uma personalidade ótima e animada e quando ela foi embora, ela deixou um grande vazio. Eu sou inteligente, não, faça isso de astuto, mas introvertido e um pouco tímido. Eu tendo a me isolar. Doris,
Por outro lado, é extrovertido e fará amizade com todos na sala se tiver a chance. Ela é a primeira pessoa que todos convidam para ir e a última que eles querem ver sair, mas ela terminou comigo para namorar outros caras. Eu aceitei isso. Fiquei magoado e fiquei com o ego ferido, mas é isso que o término faz com você. Pulando para frente, é julho, depois do meu segundo ano de faculdade de Direito. Eu precisava de um estágio de verão, o que é praticamente essencial no seu segundo ano se você quer uma chance de se formar com perspectivas de emprego. Procurei em todos os lugares em Nova York, Chicago, Washington e todas as outras grandes cidades, mas todo mundo também. Por fim, consegui uma posição em nossa pequena e tranquila cidade universitária em um antigo escritório de advocacia especializado em domínio eminente. Vou explicar isso em um momento. O apartamento que eu dividia com outros dois era alugado apenas até junho, então eu tinha que encontrar uma moradia de verão. Felizmente, a universidade abriu um dormitório para alunos da escola de verão e precisava de um assistente residente, um aluno mais velho, para atuar como um pai substituto. Em troca de estar disponível quando necessário, ganhei aluguel grátis. Era uma boa opção para mim, e significava que eu poderia usar meu salário de estagiária com mais sabedoria. Doris frequentou a escola de verão e ficou no dormitório que eu supervisionava. Eu me esforcei para evitá-la até que um dia, enquanto eu estava subindo as escadas, ela estava um lance à minha frente. Quando cheguei ao meu andar, Doris estava descendo na outra direção. Parecia estranho até que ela bloqueou meu caminho. Quero conversar, ela disse. Sobre o que? Respondi, tentando passar por ela. Sobre nós e que coisa realmente estúpida eu fiz. Acontece que ela se arrependeu do término e ficou completamente arrependida. Ela pediu uma segunda chance. Eu não tinha certeza, mas não vi razão para não começar a namorar casualmente e manter minhas emoções sob controle. Doris estava falando sério dessa vez. Ela me empurrou. O aniversário dela era 15 de agosto e ela fez 18 anos naquele verão. Quando perguntei o que ela queria de aniversário, ela respondeu: "Quero que você faça amor comigo. Sou virgem e quero que você seja meu primeiro." Fiquei surpreso que tudo deu certo para nós. Ela era determinada e, como se tornou a norma ao longo dos anos de nossa vida juntos, Doris geralmente conseguia o que queria. O dia depois de completar 18 anos caiu em um sábado, e Doris trabalhou como voluntária em um abrigo para mulheres administrado pela filial local da NAU. No sábado de manhã cedo, Doris foi ao abrigo para ajudar. Eu não tinha ideia sobre os detalhes do trabalho dela lá, pois sua localização era mantida em segredo. Como ela não tinha carro, tive que buscá-la no sindicato estudantil do campus por volta das 4 da tarde. Era bem longe do dormitório onde passaríamos mais alguns dias. O novo semestre de outono deveria começar em 10 dias, mas ainda tínhamos um tempinho para viver em nossos dormitórios atuais. O sindicato era uma cafeteria grande e espaçosa localizada bem no centro do campus. Estava bem tranquilo aqui às 4 horas da tarde de sábado, embora nunca estivesse completamente vazio. Quando Doris chegou, ela estava usando jeans comum e uma camiseta, mas tinha uma mala de viagem nas mãos. Estava claro que estávamos planejando passar a noite juntos, mas eu me perguntei por que ela levaria uma mala se morávamos no mesmo prédio, pelo menos temporariamente. Quando Doris e eu nos conhecemos na universidade, ela me cumprimentou com um beijo profundo e apaixonado. Ela parecia estar anunciando para o mundo inteiro, ou pelo menos para a comunidade do campus, que teríamos um relacionamento próximo. Ela estava fazendo uma declaração, mas o que exatamente era essa declaração? E por que sentimos a necessidade de tornar nossos planos públicos? Fomos para o meu dormitório, onde, como consultor residente, eu tinha um quarto separado. Acendi algumas velas e peguei uma garrafa de champanhe White Star de boa qualidade. Doris parecia muito nervosa, e eu também não estava muito melhor. Eu não tinha muita experiência em relacionamentos. Eu estava apenas com 2 outras garotas, e nenhuma delas durou mais do que 2 noites. Doris colocou muita pressão em mim. Tomamos alguns drinks, então comecei a tocá-la. Começamos a nos abraçar e nos beijar, mas antes que eu pudesse continuar, ela me parou. 30 minutos depois, nosso primeiro contato terminou.
O ponto principal é que Doris era uma mulher excepcional. Estar perto dela me transformou. Minha experiência anterior não foi nada comparada, mas com Doris, tudo era despreocupado e agradável. Éramos inseparáveis, e Doris deixou claro para todos que estávamos juntos. Foi minha primeira experiência real com um parceiro dedicado, e eu me peguei gostando. Doris decidiu que era hora de me apresentar à sua família, os Boswells, composta por seus pais, Margaret e Lawrence, a irmã mais nova Marianne e o irmão mais novo Leury Jr. Eles eram pessoas ricas. Leury Sr. ocupava um cargo sênior no Chamont National Bank, e Margaret trabalhava como professora no Chamont Community College. Eles eram uma família impressionante que me tratava com grande respeito, impressionados com meu status como estudante de direito do terceiro ano. Margaret, a mãe de Doris, veio de uma família rica de Chamont, e ela frequentou a Sacred Heart Academy High School para meninas com minha mãe. Enquanto Margaret dava aulas, minha mãe escolheu enfermagem. Margaret Boswell era uma mulher extremamente atraente. Ela era mais alta que minha Doris, e não tão curvilínea, mas possuía uma graça nobre. Ela tinha o tipo de beleza digna que envelhece graciosamente. Seu marido era um homem de negócios alto, de cabelos prateados, que parecia impressionante de terno, mas tinha começado a ganhar um pouco de peso na cintura devido à meia-idade. Ele parecia mais velho do que seus 45 anos, especialmente quando comparado à esposa, que aos 40 não parecia ter mais do que 35. A filha mais nova deles, Marianne, aos 16, tinha acabado de começar a desenvolver sua figura, mas parecia estar seguindo a mãe em altura e aparência. O pequeno Leury tinha apenas 11 anos, mas já era alto, e mostrava o potencial para a constituição forte que eventualmente teria. Ele e eu estávamos destinados a nos tornar grandes amigos, tanto que ele agora é meu melhor amigo. Antes de começarmos a namorar, minha família adorava Doris, então ela rapidamente se tornou como uma de nós. Até minha irmã mais nova, Paula, era uma grande fã de Doris. Meu irmão era muito novo para ter uma opinião. Nossa família não era tão bem financeiramente quanto a de Doris. Meu pai, David Sr., administra o negócio de aluguel de equipamentos da família com meu tio John, que é 10 anos mais velho e bastante econômico. O negócio próspera sob sua gestão rigorosa, mas é a personalidade extrovertida do meu pai e sua capacidade de se conectar com qualquer um, mesmo aqueles de quem ele não gosta, que realmente expandiu o negócio. Mamãe teve que trabalhar porque o negócio era modestamente lucrativo, e meu tio era muito conservador com os lucros. Sou muito próximo da minha mãe Agnes, uma mulher alta e atraente que aos 41 anos era 8 anos mais nova que meu pai. Tanto ela quanto eu somos mais altas que meu pai, de 1,65 m. A característica mais marcante da mamãe é seu cabelo loiro, embora hoje em dia ele receba alguma ajuda do cabeleireiro. Ela é uma enfermeira registrada que costumava trabalhar à noite em um horário rotativo de 4 dias quando eu era jovem. Ao longo dos anos, ela obteve um mestrado em enfermagem e agora é a enfermeira-chefe do hospital onde trabalha. Ela sempre precisou trabalhar e trouxe tanto, se não mais, renda do que meu pai. Meu relacionamento com meu pai é mais intrincado do que com minha mãe. Ele sempre tentou me encorajar a me abrir, especialmente considerando minha natureza tímida e introvertida. Papai é um cara extrovertido e amigável que parece conhecer todo mundo e acredita em manter bons relacionamentos com todos. Ele defende dar a outra face e evita começar conflitos sempre que possível. Embora muitas vezes não concordemos, ele certamente deu sua aprovação a ele e diria: quando eu era criança, minha coisa favorita era ficar acordado até tarde esperando a mamãe voltar do turno das 4 à meia-noite. Papai me deixava ficar acordado nas noites de sexta e sábado, e eu cuidava dos meus irmãos enquanto ele ia buscar a mamãe no trabalho. Eles traziam hambúrgueres e milkshakes para casa e nós os apreciávamos juntos. Às vezes, mamãe chegava em casa sozinha muito tarde nos fins de semana. Ela me beijava enquanto eu estava deitado na cama antes de ela ir tomar banho e depois para sua própria cama. Quando ela se inclinava, eu sentia o cheiro de seu perfume, Chanel No. 5, que ela usava quando se arrumava. Às vezes eu acordava com o som do chuveiro ligado, seguido por sussurros entre meus pais e a risada característica da minha mãe antes que a cama deles começasse a render.
Era um lar amoroso, mesmo durante os tempos difíceis, quando os negócios estavam lentos e o dinheiro estava curto e a mamãe fazia horas extras. Minha mãe e a mãe de Doris eram amigas incrivelmente próximas. Nossas famílias se davam bem e estavam encantadas com a ideia do nosso casamento. Minha mãe me contou sobre os sentimentos da nossa família por Doris. Ela é uma garota maravilhosa, Devi. Não estrague tudo. Estamos todos ansiosos pelo casamento. Apesar de todo o amor que minha mãe demonstrou por mim, sua filha mais velha, às vezes ela pensava que eu tinha 12 anos para sempre. Admito que posso ser teimosa e imatura às vezes. Talvez isso tenha desempenhado um papel na minha atitude em relação a Doris. Eu gostava de ter uma namorada, mas queria que tudo fosse como sempre. Doris, no entanto, tinha outros planos. Ela se mudou para minha casa em setembro, quando eu estava tentando terminar meu último ano da faculdade de Direito sem criar nenhum problema especial. Isso afetou nossas finanças, pois eu tentava não depender muito dos meus pais. Doris deu a entender isso à mãe, que aumentou sua mesada, mas parece ter dado a impressão de que nosso relacionamento está se aproximando de algo sério. Em maio, a situação superou todas as expectativas. O que você está esperando? Doris deixou claro que eu era seu primeiro namorado e que eu lhe devia algo. Parecia estranho, considerando que foi ideia dela, ou melhor, uma exigência, mas eu conseguia entender seu ponto de vista. Eu estava me formando em Direito aos 25 anos, era solteiro e tinha uma carreira promissora pela frente. Eu era um par muito desejável para muitas mulheres solteiras fora da universidade. Doris, por outro lado, estava terminando seu segundo ano, e ainda faltava mais de um ano para a formatura. Ela estudou literatura inglesa e precisava de um mestrado para dar aulas no ensino médio. Do ponto de vista dela, eu a estava deixando para trás, apesar de tudo que ela tinha feito por mim. Toda a situação deveria ter servido como um aviso. Doris via as coisas através das lentes do que era benéfico para ela, acreditando que o que era bom para ela era bom para nós. A parte frustrante era que, por mais egoísta que parecesse, ela frequentemente estava certa. Juntos, funcionávamos bem, e seus desejos geralmente pareciam mais valiosos do que meus próprios objetivos. Com ela, eu sentia uma sensação de completude como pessoa de uma forma misteriosa e inexplicável. Então, se ela queria um compromisso antes de eu me aventurar no mundo, por que hesitei? Eu não amava Doris. Pronto, eu disse. Eu me importava com ela, é claro, e me sentia confortável em nosso relacionamento. Ela trouxe alegria para minha vida, e eu me vi dividido entre o desejo por ela e a satisfação completa em nossa intimidade. Com Doris, não havia espaço para pensamentos sobre outras mulheres. Os homens costumam dizer que não conseguem deixar de se perguntar sobre a proeza de uma mulher bonita na cama, mas Doris ocupava minha mente tão completamente que eu não conseguia nem entreter tais pensamentos. Cada olhar para outra mulher levava minha mente de volta para Doris, me deixando lutando para suprimir minha excitação, mas para me casar com ela e ficar preso para o resto da vida à responsabilidade pelos outros. Procurei todas as desculpas para manter Doris e evitar o casamento. Meu principal argumento era sua juventude. Ela tinha apenas 18 anos, enquanto eu tinha 25. Parecia uma razão válida, embora não a verdadeira. No entanto, minha mãe, de todas as pessoas, descartou isso. Doris é muito madura para a sua idade, enquanto você é o oposto. Além disso, eu era uma estudante de enfermagem e tinha apenas 17 anos quando me casei com seu pai. Não é sobre idade. É sobre maturidade. Ela tem, e sua hesitação, apesar de viverem juntos como se fossem casados, mostra que você ainda não tem. Minha mãe me incentivou a agir como um homem, mas eu estava hesitante e olhando para trás um tanto profético. Não sei, ela tem 18 anos. O que acontece se ela acordar um dia e perceber que perdeu a juventude ao se casar muito jovem? Eu perguntei. Parece-me que é mais sobre você perdendo. Você vai conseguir seu diploma profissional e partir em direção ao pôr do sol, deixando a pobre garota para trás, mamãe disse, vendo através de mim. No final, Doris tinha muita influência sobre mim e muitos aliados para eu resistir. Então engoli minhas dúvidas e me casei uma semana depois de fazer o exame da ordem.
Não houve despedida de solteiro, embora eu tenha ouvido que houve uma despedida de solteira selvagem. Eu não tinha amigos suficientes para uma festa e não tinha tempo. Eu estava estudando 20 horas por dia para passar no exame da Ordem dos Advogados de Nova York, que é o mais difícil do país. Apenas 41% dos graduados de Harvard passam, exceto pelas faculdades de Direito de Brooklyn e Albany, que são pouco mais do que cursos de revisão da ordem de 3 anos, a taxa média de aprovação é de 40%. Quando descobri que passei, Doris estava grávida de 3 meses. A gravidez foi teoricamente um acidente, mas se você acredita nisso, claramente não é muito inteligente. Doris estava solidificando sua posição. Descobrimos que eram gêmeos 3 dias antes dos resultados do exame saírem. Eu estava suando por aqueles resultados. Naquela época, eu tinha uma vaga de advogada alinhada na firma em que trabalhei naquele verão em que Doris e eu nos juntamos, mas dependia de eu passar no exame da ordem. Passar significava um aumento significativo, mas o dinheiro ainda seria curto. Eu tinha que trabalhar mais de 60 horas por semana e ralar a bunda para nos manter em fraldas quando os bebês chegassem. Doris nunca deixou que nossa precária situação financeira ou a gravidez a abalassem. Ela completou o último exame do seu penúltimo ano apenas 1 hora antes de sua bolsa estourar. 5 horas depois, sem um único gemido, ela deu à luz 2 meninas de 6 libras e 2 onças. Elas eram lindas, perfeitas e completamente idênticas. Para mim, foi amor à primeira vista. 18 anos depois, ainda amo aquelas garotas, mas não da mesma forma. Os tempos eram difíceis para Doris e eu no começo. O dinheiro era curto e morávamos em um apartamento pequeno. Ela nunca reclamou ou me fez sentir culpado por não poder prover melhor. Ser pai foi uma experiência extrema. Por um lado, foi assustador. Por outro, seu peito dói com o amor que você sente. Nunca esquecerei a alegria de ler para as meninas na hora de dormir. Abram caminho para Patinhos, O Gato do Chapéu, A Teia de Charlotte, e depois A Casa na Grande Floresta, Anne de Green Gables, e finalmente o caderno de desenhos e contos de Alhambra de Washington Irving. Meus 2 amores pareciam me adorar e acreditavam que eu podia fazer qualquer coisa, resolver qualquer problema, consertar cada boneca quebrada e fazer o sol brilhar em todos os dias chuvosos. Era muita coisa para viver, mas trouxe as grandes recompensas de abraços e beijos. Não foi tudo corações e flores. Houve dias sombrios. Doris e eu sofremos todas as crises juntas. Eu desmoronei quando os bebês pegaram pneumonia e foram hospitalizados. Foi Doris quem se manteve forte, que me disse que Deus não tiraria nossas meninas de nós. David, olhe para mim. Eles vão melhorar. Confie nisso e que não importa o que aconteça, eu sempre amarei e apoiarei você. Durante aqueles primeiros anos, Doris foi a pedra angular do nosso casamento, o apoio que me sustentou. Devo tudo a ela. Sem ela, eu não teria conseguido. Sou eternamente grata a ela e queria garantir uma vida boa para ela e nossas filhas. Minha motivação para ter sucesso veio mais do meu desejo de prover para elas do que de qualquer ambição pessoal. Eu costumava ser bem preguiçosa e sem motivação, mas casar com Doris e experimentar seu amor, junto com nossos filhos, mudou tudo isso. Eu estava determinado a ter sucesso para minha família e, ao longo do caminho, fiz alguns compromissos para atingir esse objetivo. Os anos iniciais foram difíceis, meu trabalho era exigente, mas o pagamento era mínimo. Tive que comprometer meus princípios e confiar na minha inteligência para me destacar no competitivo campo jurídico. Na frente doméstica, Doris, Patrícia e Elizabeth, Pat e Beth, fizeram cada sacrifício valer a pena. Doris continuou sua educação à noite enquanto eu ficava em casa, cuidando do escritório e das crianças. Foi um momento feliz para mim. Quando as meninas começaram a creche, Doris já tinha obtido seu doutorado. Ela começou a lecionar em uma faculdade comunitária e, em 3 anos, tornou-se professora titular de estudos shakespearianos na universidade. Sua renda era uma bênção, mas para mim era tarde demais. Eu já tinha tomado um caminho nada honroso para me tornar um sócio. Minha renda disparou, mas minha moral despencou. No entanto, justifiquei minhas ações dizendo a mim mesmo que tinha uma família para cuidar e,
como advogado, eu poderia racionalizar o comprometimento da minha integridade. Prometi uma discussão sobre domínio eminente e agora é um momento apropriado. Muitos americanos têm uma crença profundamente arraigada na inviolabilidade da propriedade privada. A propriedade da casa é vista como uma meta e um direito. A noção de que o governo poderia arbitrariamente confiscar sua casa é impensável para muitos, e é aí que o domínio eminente entra em jogo. Quando o governo requer propriedade para um propósito público, como para construir uma rodovia, ponte, escola ou hospital, ela passa por um processo conhecido como desapropriação. Esse processo envolve o governo tomando a propriedade necessária para uso público e compensando o proprietário por seu valor. Em teoria, é simples, embora lamentável, necessário. Nós, advogados, nos referimos a esse processo como domínio eminente, derivado do termo latino que significa senhorio supremo, o que essencialmente significa que o Estado tem o direito de tomar sua terra. Em princípio, o governo deve pagar a você o valor da propriedade, mas se você ingenuamente espera que o governo o trate de forma justa, você pode acabar sendo prejudicado. É aqui que os advogados entram. Domínio eminente envolve um sistema complexo com procedimentos específicos. Um advogado experiente pode navegar por essas etapas para garantir a compensação máxima para você. Ninguém se arrepende de contratar um advogado para um caso de domínio eminente. O problema é que a maioria das pessoas não busca representação ou contrata um advogado inexperiente. Portanto, a chave para o sucesso como advogado de domínio eminente é se promover efetivamente para clientes em potencial, enfatizando que você pode garantir significativamente mais dinheiro para eles. Devo meu sucesso ao meu sobrenome afortunado porque, na faculdade de Direito, Landon estava sentado logo antes de Landrieu. Por 3 anos, o alfabeto me colocou ao lado de James, me chame de Jimmy, Landrieu, um jovem republicano, membro do Comitê Republicano Estadual e, mais tarde, estagiário jurídico no Senado do Estado de Nova York. Ele eventualmente se tornou advogado assistente e, em seguida, advogado do Comitê Legislativo de Corporações e Associações. Essa foi uma grande oportunidade para mim. Jimmy e eu éramos próximos, então, se ele tinha algum problema, ele naturalmente recorria ao amigo. Agora você deve estar se perguntando o que Jimmy tem a ver com meu sucesso. A chave está naquele comitê de corporações, que lida com todos os assuntos de domínio eminente. Por que isso é significativo? É simples. O domínio eminente se tornou uma ferramenta poderosa para os fortes explorarem os fracos. Embora seja destinado ao uso público, a maior parte da propriedade tomada para interesses privados, muitas vezes sob o pretexto de remodelação. Cético? Na próxima vez que estiver em Nova York, olhe para a sede do New York Times, um majestoso arranha-céu na Times Square. A terra que ocupa foi apreendida por domínio eminente, um acordo vantajoso que supostamente economizou ao Times quase 80 milhões de dólares. Não é de surpreender que o jornal não tenha destacado esse fato para seus leitores. Meu papel é garantir que as pessoas recebam justiça com o melhor de minhas habilidades. Empregarei qualquer tática necessária, incluindo contratar avaliadores externos que apoiarão minhas alegações e, ocasionalmente, usar avaliadores estaduais que já trabalharam para mim. Eu pago meus avaliadores generosamente, garantindo que meus clientes recebam um tratamento excepcionalmente justo. Minha estratégia envolve alcançar aqueles prestes a serem explorados antes de qualquer outra pessoa, e é aí que meu amigo Jimmy entra. Tudo começou inocentemente, com uma vaga dica sobre uma aquisição de propriedade significativa ao longo do Hudson, abrindo o caminho para um desenvolvimento de alto padrão. Mas rapidamente se transformou em um cenário de pagamento para jogar. Jimmy tem problemas com jogos de azar, incluindo cavalos, máquinas caça-níqueis e cassinos indígenas, então ele frequentemente precisa de dinheiro. Não são presentes, mas empréstimos que nunca são pagos. Os sócios da minha empresa ficaram impressionados com minha capacidade de identificar novas oportunidades de negócios. Minha percepção aguçada foi bem recompensada, e por anos essa abordagem funcionou. Nada abertamente legal, apenas um pouco de informação antecipada e algum esforço da minha parte para alcançar pessoas que se beneficiariam muito de me ter como seu advogado. Era essencialmente um serviço público, mas quando você anda numa linha tênue, é fácil cruzá-la. Mais sobre isso depois, mas por enquanto,
voltando ao telefone da minha esposa. Eu tinha instalado um programa sofisticado no telefone da Doris. Ele foi projetado para criar arquivos de áudio de todas as suas conversas telefônicas e enviá-los para o meu iPad. Cada mensagem de texto que ela enviava ou recebia era encaminhada para o meu telefone. Além disso, eu podia ouvir suas conversas em tempo real ou configurar seu telefone para gravar até 2 horas e enviar as gravações para o meu iPad. Em teoria, Doris não podia dizer ou ouvir nada que eu não pudesse acessar. Na prática, era um pouco diferente. Minha esposa passou quase 5 horas no telefone no primeiro dia. Só de ler suas conversas telefônicas já seria uma tarefa hercúlea. Ela passou 45 minutos conversando com uma amiga sobre um vestido que viu no shopping, mas não comprou. Por 3 semanas, eu peneirei essa trivialidade e senti que tinha me tornado bastante adepta a isso. Comecei a acreditar que estava ficando paranoico. Eu estava prestes a desistir quando as mensagens chegaram. Eu estava em uma reunião com um novo cliente quando meu telefone tocou com um toque distinto indicando uma nova mensagem. Ignorei, mas alguns minutos depois houve outro toque, seguido por um terceiro. Eu raramente envio ou recebo mensagens de texto e Doris era a mesma coisa. É uma coisa geracional. Enviar mensagens de texto não faz parte do nosso DNA. Depois da reunião com meu cliente, chequei meu telefone e vi 3 novas mensagens transferidas do Spivari no telefone de Doris. Lembre-se, tivemos o segundo dia. Mark, não posso sentir tanto a sua falta. Quando e o que? Temos um encontro. Cooper às 12h30, eu te amo. Levei um momento para perceber que Doris tinha um almoço marcado com alguém chamado Mark, de quem ela sentia falta e que a amava. O restaurante Coopers era um lugar pequeno e intimista para jantar ao norte da rotatória, bem fora do caminho, um lugar perfeito para um encontro privado. Já passava do meio-dia. Não consegui chegar lá a tempo, mas tinha um trunfo. Eu podia ouvir. Ativei o bug no telefone dela e usei meu iPad para ouvir enquanto casualmente entrava no meu carro. No começo, tudo o que eu conseguia ouvir era o barulho do carro. Doris estava dirigindo. Quando ela chegou, captei os sons fracos do restaurante e a ouvi sendo cumprimentada pela recepcionista. Bom dia, posso ajudar? Uma doce voz feminina perguntou. Estou conhecendo alguém. Ah, lá está ele. Então, houve sons que sugeriram que eles poderiam ter se abraçado e talvez se beijado. Doris sentou-se e eles trocaram cumprimentos. Eles conversaram brevemente sobre trabalho, mencionando que ambos trabalhavam na universidade. Ele parecia jovem, forte e muito confiante. Ele logo mudou a conversa para ela, enchendo-a de elogios sobre seu cabelo, vestido e beleza estonteante e juventude em geral. Eu estava escutando uma sedução. Teria sido intrigante se não fosse minha esposa. Quando a comida chegou, a conversa mudou para mim, focando em quão velho e gordo eu sou, quão grisalho e chato. Eu fui descrito como um peixe frio que não merecia uma mulher bonita, vibrante e mais jovem. Então ele falou sobre suas necessidades, o quanto ele a queria, e o quão felizes eles poderiam ser juntos. Mas não posso. Sou casada. Pretendo envelhecer com David. Por favor, entenda. Você não vê que ele já está velho? Você ainda é jovem. Vive enquanto pode. Se você não pode deixá-lo, então seremos discretos. Não, eu não vou trair. Eu nunca estive com ninguém além do meu David. Eu amo meu marido. Mas eu quero você e preciso que você se sinta completa. Eu preciso fazer David ver isso. Deve haver um jeito. Só me dê um tempo pelo bem de todos. Por favor, eu já esperei tanto tempo. Eu sei, mas preciso de tempo. Ok, mas, por favor, não muito mais. O tópico mudou de volta para coisas mundanas quando cheguei ao estacionamento do Cooper. Estacionei bem no fundo do estacionamento, fora da vista do carro da minha esposa, mas ainda com vista para a porta. Em algum momento, eles voltaram à conversa sobre como precisavam ficar juntos, e como Doris tentaria encontrar uma maneira que não arriscasse seu casamento porque, afinal, eu ainda amo Dave. Estamos juntos há tanto tempo. Devo a ele tentar manter isso junto.
É por isso que te amo tanto. Você tem sentimentos tão profundos. Só preciso te mostrar que pena não é amor, ele disse, o babaca exagerado. Quando eles estavam saindo, eu os vi. Notei que Doris estava deslumbrantemente vestida. Juro que ela não saiu de casa daquele jeito esta manhã. O homem que estava com ela era alto, cerca de 1,90 metros a 1,20 metros, magro e atlético. Ele era negro, com a pele da cor de café escuro. Ele era bonito? Isso é subjetivo, mas ele era jovem no máximo, cerca de 30 anos. Quando se separaram, eles se beijaram. Ele a segurou firmemente contra ele, dando um beijo até que ela finalmente se afastou. Eu não estava com tantos ciúmes quanto pensei que estava. Claro que eu queria bater nele, talvez usar um taco de beisebol e algumas táticas inesperadas. Não seria justo, mas beijar a esposa de outro homem também não é justo. Você não pode me enganar, ele só queria ir para a cama com ela. Toda a conversa sobre amor era só conversa fiada. Ele era um cara esperto que usava isso até ficar entediado e depois seguia em frente. Por alguma razão, suspeitei que Doris não estava completamente alheia a isso. Ela é uma mulher inteligente. Minha esposa estava jogando um jogo perigoso, não com seu amante, mas comigo. Ela realmente achou que eu aturaria isso? Doris e eu temos um casamento americano típico. Talvez 5% dos homens americanos administrem sua própria casa, mas os outros 95% de nós têm que se contentar com pouco. Eu frequentemente me arranjei. Nunca ganhei uma discussão com Doris, mesmo quando me parecia que eu estava ganhando a rodada e ela parecia arrependida e apologética. No final ela conseguiu o que queria. Ela sabia disso desde o começo, mas eu tive que aprender. No quarto, como a maioria dos homens, eu conseguia o que minha esposa queria me dar. A intimidade era nos termos dela, de acordo com o que se espera de uma boa esposa e mãe. Doris amava intimidade, mas ao longo dos anos ela estabeleceu limites. Fizemos do jeito dela e foi o jeito certo. Nunca me faltou intimidade. Não posso dizer que queria e não consegui. Quando ela começou a desacelerar, isso lhe trouxe algum alívio. Doris tem um jeito de enquadrar seus desejos como nossas necessidades. Ela consegue o que quer por meio da persistência, desgastando você gradualmente. Apesar disso, ela é uma esposa maravilhosa e uma mãe ainda melhor. Durante todo o nosso casamento, ela estava na escola ou trabalhando em período integral, mas ainda cozinhava, limpava e cuidava da casa. Embora eu contribuísse, Doris cuidava da maioria das responsabilidades. Ela assumiu o comando, e se ela me manipulou, foi porque acreditava que era necessário. Eu só me ressentia dos esquemas dela nas raras ocasiões em que percebia o quanto ela gostava de me controlar. Qualquer homem casado honesto e perceptivo admitirá que sua esposa adora manipulá-lo. Parece ser uma parte intrínseca de ser mulher. Mas Mark era diferente. Eu entendia seu fascínio. Ele era novo, diferente e proibido, o que o tornava irresistível para uma mulher como Doris. Com ele, ela podia se dar ao luxo de ser a garota má. Ele representava a liberdade de escapar de uma vida que se tornará previsível e menos satisfatória. Ele oferecia uma alternativa ao ninho vazio e ao marido velho e cansado. O fato de ele ser negro acrescentava excitação. A proximidade seria reforçada pela novidade e diferenças. Não duraria, mas não era para durar. Mark foi apenas o primeiro homem fora do nosso casamento, não o último. Fiquei profundamente deprimida porque estava claro para mim que se Doris quisesse me trair, ela o faria. Minhas opções eram limitadas. Fique com ela ou deixar foi difícil, pois passamos por tanta coisa juntos. Eu odiava admitir, mas eu era muito dependente dela e não conseguia imaginar a vida sem ela depois de todos esses anos. Mas então eu me perguntei, e se? Quando cheguei em casa naquela noite, tentei o meu melhor para ser pelo menos neutro, se não otimista. Doris conhecia bem meu humor e viu através da minha falsa compostura. O que há de errado, Dave? Ela perguntou. Nada. Acho que estou apenas esgotado do trabalho, respondi. Você trabalha muito duro. Você deveria ir mais devagar, cuidar melhor de si mesma, talvez se inscrever em uma academia, ela sugeriu.
Olhei para ela criticamente. Eu tinha me inscrito em uma academia no ano passado, saindo todas as manhãs antes que ela acordasse. Eu tinha perdido 30 dos 40 quilos que ganhei desde que nos casamos e tinha construído músculos com um personal trainer 3 vezes por semana. O novo namorado dela não era sobre eu estar fora de forma ou ser chato. Era sobre a percepção que ela tinha de mim. Eu era o velho e confortável par de chinelos e ela queria experimentar novos, mas usava principalmente os velhos, embora não os apreciasse mais. Não encontrei conforto em sua hesitação porque Doris precisava de tempo para se adaptar às coisas. Ela finalmente comprou aquele vestido que estava de olho e falando sobre. Ela era uma mulher que precisava de muito tempo para decidir. Ela ainda estava debatendo se deveria experimentar seu novo homem. O dia seguinte trouxe mais uma surpresa. O bug do telefone capturou uma conversa que quase pulei. Só escutei porque estava curioso para ver se minha esposa ao menos daria dicas para a mãe dela. Oi, mãe, queria confirmar o dia de ação de graças com você. Você está trazendo as batatas doces regadas com bourbon e a salada de brócolis. Claro, querida. Mas me diga, como foi o almoço com o Mark? Oh, mãe, ele é tão maravilhoso. Mas ele quer levar isso adiante e eu não posso. E por que não? Não tenho ideia de por que você não endireitou seu marido anos atrás. Agora você perdeu a vantagem. As crianças cresceram. Você não pode usá-las como alavanca. Mãe, eu nunca poderia ter feito isso. Posso ser uma esposa ruim, mas não poderia ser uma mãe ruim. Bobagem, você é uma ótima esposa. David já reclamou? Eu responderei que não. Você mantém uma casa perfeita, é uma ótima cozinheira, cria 2 jovens maravilhosas e mantém seu homem satisfeito no quarto. Nem vou mencionar o fato de que você contribui mais financeiramente para a casa do que seu marido. Sim, mas agora estou considerando a infidelidade. Não, você está enganado. Traição só ocorre sem consentimento de ambas as partes. David precisa entender que homens e mulheres têm necessidades diferentes na cama. A libido das mulheres geralmente aumenta com a idade, enquanto a dos homens diminui. As mulheres querem variedade no quarto, enquanto os homens geralmente priorizam a intimidade em si. As mulheres podem agradar a vários parceiros, enquanto os homens podem ser limitados pela resistência. Seu envolvimento com outro homem não reflete mal em Dave. Ele é um homem maravilhoso, e pode mostrar isso dando a você algum espaço. Garanta que ele saiba que será uma prioridade e bem tratado. Não tenho certeza. David pode ser imaturo em alguns aspectos. Você acha que ele estaria aberto a compartilhar? E se não estiver, o que pode acontecer? Não quero arriscar perdê-lo. Escute, seu pai não é exatamente mente aberta, mas eu estou saindo com outros homens há quase 3 décadas. Ele não me deixou e não está reclamando. Levou um tempo para ele se ajustar, mas quando ele se ajustou, nós ficamos mais do que bem. Você deveria saber disso. Sim, mas David não é como o papai. Não consigo imaginá-lo bem comigo tendo um amante discreto. Certo, deixe-me falar com Agnes. Afinal, ela administrou bem o pai dele, e entende o filho melhor do que ninguém. Lembre-se, ela o fez se casar com você em primeiro lugar. Deixe-me ver o que ela pensa, disse minha sogra, encerrando a conversa com mais algumas palavras sem relação que me deixaram atordoada. O que ela quis dizer sobre minha mãe e meu pai? Tive uma sensação terrível que eu sabia, na verdade, sempre suspeitei, mas me recusei a ir por aí. Grampear o telefone de Doris tinha sido um erro. Espionar me fez sentir inadequada. Era descobrir o que as pessoas realmente pensavam de mim e não era muito. Nos dias seguintes, esperei por atualizações, mas não houve nenhuma até que minha filha Beth ligou. Olá, mãe. Pat e eu chegaremos tarde em casa na terça-feira para o feriado, mas precisamos voltar no sábado. Temos planos com 2 caras do time de futebol para domingo depois do jogo deles. Ah, ótimo. Vou avisar seu pai. Achei que Pat estava namorando aquele cara, Rick, que é nadador. Bem, ela é, mas ele tem que aceitar o que ela lhe dá, Beth disse com uma risadinha.
Acho que os tempos mudaram se os caras estão dispostos a deixar suas namoradas namorarem outros. Oh, mãe, você é tão antiquada. Diga-me, como vão as coisas com Mark? Elas não vão a lugar nenhum. Sou casada com seu pai. O que vou fazer com Mark? Oh, por favor, mãe, não fique presa no passado. Papai está ficando velho. Ele não pode esperar que você desista de um pouco de diversão com alguém como Mark por causa de tradições ultrapassadas. Você deveria ir em frente. Papai vai entender. Ele te ama e realmente não tem outras opções. Quem iria querer um velho como ele? Betty disse. No fundo, eu podia ouvir Patty concordando com ela. Então Patty aparentemente pegou o telefone. Mãe, você quer que a gente fale com o papai? Podemos explicar a ele e lembrá-lo de tudo que você fez por ele. Eu sei que ele te ama. Quem não poderia? Você é atraente e ele não pode esperar ter você só para ele. Não é justo com você. Não sei. Seu pai nunca me traiu e Deus sabe que quando ele era mais novo ele teve a oportunidade. Ele provavelmente não verá isso do nosso jeito. Os homens têm egos e seu pai pode ser muito sensível. Mas, mãe, sabemos que o papai te ama e não consigo vê-lo negando nada a você se você explicar o quanto quer e precisa de um relacionamento com Mark. Apenas certifique-se de que ele saiba que você sempre o colocará em primeiro lugar. Foi o que eu disse ao Rick e ele está bem com isso, disse Patty. Bem, meninas, sua avó disse que falaria com a vovó Langdon. Tenho certeza de que entre as duas isso vai se resolver. Só espero que seu pai possa ser feito para ver que Mark não representa nenhum perigo para ele. E o que Mark e eu temos é uma sombra do que seu pai e eu temos. Fiquei profundamente chocada e magoada com o que minhas filhas disseram sobre mim. As palavras deles cortaram mais fundo do que eu consigo expressar. Apesar da garantia da minha esposa e da minha filha de que Doris ainda me amava, eu não conseguia encontrar consolo nisso. Fiquei cambaleando, levando dias para me recuperar e avaliar minha situação. Percebi que tinha negligenciado minha aparência. Embora estivesse em forma por causa dos exercícios, eu tinha ignorado os cabelos grisalhos e as roupas ultrapassadas. Como advogada, eu precisava parecer conservadora, mas tinha me deixado parecer muito mais velha do que meus 45 anos. Decidi fazer uma mudança e visitei um novo salão para remover alguns fios brancos e estilizar meu cabelo. Apesar dos meus esforços, Doris nem percebeu. Então, fui às compras de roupas em Nova York, atualizando meu guarda-roupa e exibindo meu novo corpo mais elegante. Embora eu não parecesse ter 30 anos novamente, eu não parecia mais velha do que minha idade. Apesar dos meus esforços, nem Doris nem minhas filhas notaram as mudanças. Eu esperava algum reconhecimento quando as meninas voltassem para casa para o dia de ação de graças. Mas, porque eles me cumprimentaram com os mesmos beijos superficiais na bochecha que me deram por anos, ficou claro para mim que minha família me tomava por garantido, esperando que eu sempre estivesse lá quando necessário e ficasse fora do caminho de outra forma. Tínhamos pouco em comum, e percebi que éramos estranhos vivendo sob o mesmo teto. Eu sabia mais sobre eles do que eles sabiam sobre mim, pois sempre fui reservado e guardei meus pensamentos para mim mesmo. Consequentemente, eles formaram opiniões incorretas sobre mim. O dia de ação de graças chegou, e com ele vieram os Boswells e os Landons, junto com vários membros da família. 21 de nós se reuniram em volta da mesa da sala de jantar, estendida com todas as suas folhas, para assistir ao desfile de Nova York e ao futebol na TV. As mulheres se reuniam principalmente na cozinha, enquanto os homens se reuniam na sala de estar. Pedi licença e rapidamente verifiquei a sala de estar, onde minha cunhada Mary e a esposa de Larry Jr., Anne, estavam cuidando das crianças, incluindo minha filha Beth. Todos pareciam estar presentes, então fui até a sala e tranquei a porta atrás de mim. Plugando meus fones de ouvido, me acomodei para escutar a conversa na cozinha pelo telefone da minha esposa. Ele foi para a sala e fechou a porta, ouvi minha filha Patty dizer: "Ótimo, agora alguém pode me dizer o que há de errado com meu filho?" Minha mãe perguntou. "O que você quer dizer, mãe?" Minha esposa respondeu. "Bem, ele está usando roupas novas, tem um novo corte de cabelo e, se não me engano, um pouco menos de cabelo grisalho", minha mãe observou.
Na verdade, agora que você mencionou, eu notei algo, mas não consegui identificar bem o que era, Doris acrescentou. Acho que ele também perdeu algum peso desde o ano passado. Minha irmã Paula entrou na conversa. Ela, o marido e a filha moravam na Califórnia e não me viam desde o Natal anterior. Sim, isso é possível, minha mãe disse, não tenho certeza. Nas últimas 2 semanas ele tem estado realmente deprimido. Pensei que talvez ele estivesse tendo problemas no trabalho de novo, disse Doris. Você acha que ele sabe sobre Mark? Perguntou minha sogra. Não vejo como ele poderia, não há nada acontecendo com Mark, minha amada esposa respondeu. Ele pode estar passando por uma crise de meia-idade. Ele está nessa idade e as meninas já saíram de casa. Pode ser isso, minha mãe disse. Sim, isso explicaria as mudanças em sua aparência, seu cabelo, perda de peso e roupas, acrescentou a mãe Boswell. Devemos abordar isso com cuidado, então. Se ele está numa fase de depressão de meia-idade, precisamos ir devagar com ele, minha mãe disse. Talvez eu devesse adiar a visita ao Mark, Doris sugeriu. Bobagem, o que Dave precisa é de um chamado para acordar. Precisamos tirá-lo dessa e colocá-lo de volta nos trilhos. Não vai ajudar se você também estiver se sentindo mal, minha mãe respondeu. Então você acha que a mãe deveria dizer a ele que quer ter um caso, vovó? Patty perguntou. Bem, não do nada, querida. Acho que deveríamos fazer os homens falarem com ele primeiro, deixá-lo discutir com seu pai e Laurie. Eles podem introduzir a ideia gradualmente e compartilhar suas experiências. Eles estão felizes e bem ajustados à situação. Não há razão para que seu pai não possa estar também, mas se ele está sentindo sua idade e que a vida está passando por ele, não é o momento certo para dizer a ele que sua esposa está saindo com um homem mais jovem. Primeiro, precisamos acostumá-lo à ideia, disse a mãe. Ser um corno? Patty riu. Claro que não. Seu pai é um homem orgulhoso, um bom marido, um educador. Elas precisam ser cuidadosamente administradas e suas necessidades cuidadosamente atendidas. Eu nunca permito que meu marido fique sozinho. Eu nunca me envolvi em intimidade com outra pessoa sem cuidar do meu marido. Talvez ele tenha ficado em segundo lugar, mas no meu coração ele sempre esteve em primeiro lugar. Dave, senhor, sabe que ele é o amor da minha vida. Nós, quero dizer, todos nós, temos que fazer meu filho se sentir amado. Doris, você é a primeira da fila aqui, mas nós te apoiamos. É isso mesmo, disse mamãe, por consentimento comum. A conversa continuou no mesmo espírito. As mulheres discutiram sobre mim e planejaram como me atrair para elas. Elas discutiram como e quando Laurie e meu pai deveriam me apresentar aos fatos da vida familiar. Na opinião delas, elas satisfizeram as necessidades naturais de Doris. Eles acreditavam que essa abordagem fortaleceria o casamento e satisfaria ambos os lados. Afinal, Doris se casou jovem e sacrificou muito. Agora que não havia mais filhos, havia chegado o momento em que ela poderia aproveitar a vida enquanto continuava a sustentar o marido. Minha mãe era a principal força motriz e aparentemente tinha mais experiência. Eles falavam de mim como se eu fosse uma criança que eles estavam tentando criar e se comportar. Eu aguentei até não poder mais. Então me recompus e saí de casa. Andei até julgar que era hora do jantar de ação de graças. Ao retornar, Doris estava preocupada. Minha partida passou despercebida, deixando-os perplexos quando retornei. Tarde da noite, sozinha em casa, exceto pelas meninas, Doris tentou entender meus problemas. Não consigo articular bem, mas sinto que as coisas precisam mudar, e talvez eu esteja hesitante em abraçar o desconhecido. Querida, não importa o que aconteça, meu amor por você sempre perdurará. Você é e sempre será a pessoa mais significativa da minha vida, ela sussurrou, aninhando-se perto na cama. Permaneci em silêncio, sobrecarregada pela culpa. Ela tinha um jeito de me fazer sentir culpado. No primeiro sábado de dezembro, eu estava no Giant Stadium com meu pai e meu sogro. Laurie tinha garantido os ingressos, que eram assentos excelentes de fato. Meu pai esbanjou em uma limusine de ida e volta e bebidas para a viagem. Laurie cuidou da cerveja e dos lanches no estádio.
Ambos os homens estavam bem preparados. Apesar de um começo estranho tentando abordar o assunto de ser um corno, eles cobriram todos os pontos essenciais que minha mãe insistiu. Os principais argumentos se resumiram ao fato de que mulheres de uma certa idade querem ter um parceiro jovem e liberdade. Enfatizou como apoiar a exploração de um cônjuge pode beneficiar ambos os parceiros. Fiquei em silêncio até os minutos finais de um jogo de futebol, relembrando minha própria juventude praticando o esporte e percebendo meu desdém por assisti-lo. Posso não saber de tudo, mas de uma coisa tenho certeza. Se eu pegasse Doris com outro homem, isso significaria o fim do nosso casamento. Sem exceções, declarei, pretendendo que fosse minha declaração final sobre o assunto. Apesar das tentativas do meu ancião de nos persuadir a mudar de ideia durante o terceiro jogo, durante os minutos finais, reiterei firmemente minha posição sobre a infidelidade, levando a minha saída. Quem quer uma esposa promíscua? É isso que uma mulher assim se torna, comentei, levando meus anciãos a me rotularem de maturo e tacanho antes de eu me desculpar para ir ao banheiro. Eles ficaram ausentes por um bom tempo, e quando retornaram o estádio estava quase vazio enquanto voltávamos silenciosamente para casa em uma limusine. Mais tarde naquela noite, descobri que eles tinham acabado de ir ao banheiro. Eles tinham ligado para casa. Tanto minha mãe quanto minha sogra falaram com Doris antes de nosso retorno e outras ações foram consideradas necessárias. Em uma semana, me vi arrastada por Léo e papai mais uma vez, dessa vez para um clube de cavalheiros com entretenimento sugestivo. Enquanto eles se entregavam a bebidas caras e danças de colo, eu me abstive de álcool e recusei quaisquer avanços. Não consigo imaginar trocar a fidelidade da minha esposa por uma lap dance, afirmei antes de sair sozinho, chamando um táxi para partir sozinho. Não houve mais nenhuma menção à minha partida da companhia dos dois homens mais velhos. Conforme o Natal se aproximava, as conversas que ouvi se tornaram mais intensas. Mark estava perseguindo minha esposa romanticamente e sugerindo um encontro durante as férias escolares. Era uma situação ideal para eles, pois tinham o dia todo livre enquanto eu deveria estar trabalhando. Na realidade, se alguém tivesse me observado de perto, eles teriam suspeitado que algo estava errado. Acho que é hora de uma confissão. Veja bem, eu sou o que alguns podem chamar de obscuro ou desonesto. Eu estava na ponta dos pés sobre a linha por anos e com a tentação certa, deixei essa linha bem para trás. Tudo começou com os lotes de buraco de fechadura. Para quem não conhece, um lote de buraco de fechadura é uma propriedade com frente de estrada limitada, o que torna desafiador construir devido ao acesso restrito à parte principal do terreno. Essa situação surge em nossa área devido a leis de zoneamento desatualizadas. Terrenos rurais podem ser vendidos em parcelas de 5 acres sem a necessidade de subdivisão. Muitos fazendeiros que precisam de dinheiro começam a vender essas parcelas ao longo das estradas. Quando a fazenda principal for finalmente colocada à venda, pode haver apenas uma pequena quantidade de frente para a estrada restante. Assim, grandes lotes com acesso limitado ou acesso em buraco de fechadura são criados. Havia 10 desses lotes em buraco de fechadura perto da New York State Thruway, todos eles com casas móveis ou casas pré-fabricadas de 2 quartos. Eles estavam localizados em áreas remotas, a 20 milhas de distância do cruzamento da Thruway, acessíveis apenas por estradas municipais de baixa qualidade. Como resultado, eram propriedades muito indesejáveis e, portanto, baratas. Apareceu um grande varejista nacional precisando de um depósito com bom acesso ao sistema interestadual. Tudo o que eles precisavam eram aqueles 10 lotes de buraco de fechadura e uma nova entrada para a Thruway. Sem problemas. Meu amigo Jimmy tinha todas as informações bem antes de se tornarem de conhecimento público. Enquanto fazia campanha para promover meus serviços, tropecei em uma pequena placa de à venda em um poste de cerca decadente. Ela marcava o limite de uma parcela de terra de mais de 250 acres com pasto abaixo da média. Apesar do seu estado atual, a terra, um remanescente de uma antiga fazenda de laticínios, ficava estrategicamente ao longo de uma antiga estrada do condado programada para ser substituída por uma nova estrada estadual que levava a Thruway. Avaliado na melhor das hipóteses em $1.500 por acre, estava prestes a aumentar 20 vezes em valor. Teria sido preciso um santo para resistir à tentação, e eu certamente não era um.
Comprar o terreno esgotou o meu 401k e drenou todas as minhas economias, deixando-me rico em ativos, mas pobre em dinheiro. Meu negócio se tornou um dreno de dinheiro, canalizando dinheiro principalmente para impostos e desenvolvimento de terras. Para proteger meu investimento, coloquei-o sob o guarda-chuva da Stuyvesant Limited, uma corporação de Wyoming que adquiri por $7,000. Essa mudança protegeu meu envolvimento, pois as leis de Wyoming permitiam o anonimato na propriedade corporativa. Essa tensão financeira me forçou a enganar Doris sobre o verdadeiro estado de nossas finanças. Atribuí as dificuldades do meu negócio à economia e à competição acirrada, escondendo o verdadeiro motivo. Em vez de reagir com raiva ou frustração, Doris permaneceu firme, garantindo-me que, enquanto estivéssemos saudáveis e juntos, tudo ficaria bem. Doris assumiu trabalho extra e fez cortes significativos, sacrificando suas próprias necessidades para garantir que nossas filhas fossem cuidadas. Ela ficou sem comprar roupas novas para si mesma durante o ano e meio de minhas dificuldades financeiras. Prometi compensá-la quando as coisas melhorassem, mas essa oportunidade nunca pareceu se materializar. 2 anos após a compra, vendi o último acre a um preço médio de $22.000 por acre. A partir daí, comecei a comprar terras logo antes das compras do Estado. Isso levantou questões e despertou suspeitas entre os insiders que estavam acostumados às mesmas práticas. Investigações foram solicitadas, mas os superiores não queriam interromper o arranjo lucrativo. Mantive um perfil baixo para evitar a atenção deles. Abstive-me de usar o dinheiro, guardando para minha velhice e a de Doris. Tranquilizei-me de que, a essa altura, as pessoas já teriam esquecido, e eu poderia inventar uma explicação plausível para minha família sobre como eu havia ganhado dinheiro. Eu estava inflexível sobre manter minha verdadeira natureza escondida de Doris e de nossas famílias a todo custo. Nunca imaginei que acabaria ouvindo segredos ocultos da minha própria família. Na véspera de Natal, seguimos nossa tradição usual de passar um tempo com meus sogros. No entanto, o dia de Natal estava reservado para uma grande reunião na casa da minha família. Graças a um acordo entre minha mãe e Doris, chegamos cedo. Doris, como sempre, tinha preparado um enorme peru assado com todos os acompanhamentos, enquanto a mãe Boswell estava cozinhando um assado de cordeiro, e minha mãe tinha um presunto no forno. Por volta de 1 hora, eu estava tirando o peru recheado em sua pesada assadeira de ferro do porta-malas do novo Mercedes de Doris. O carro tinha sido um presente de aniversário dos pais dela, envolvendo uma entrada pesada. David, quando você terminar de trazer o peru, eu gostaria de falar com você na sala, minha mãe disse. Não era um pedido, mas seu tom era mais simpático do que hostil. A sala, uma sala pequena e um tanto isolada na parte da frente da casa, era onde minha mãe estava esperando. Ela estava sentada no sofá curto e, quando entrei, ela fez sinal para que eu me sentasse ao lado dela. Sentei-me e, quando ela se virou para mim, nossos joelhos quase se tocaram. Ela pegou minhas 2 mãos nas dela e eu senti o toque frio e reconfortante que eu lembrava da minha juventude. David, algo parece errado. Se você estiver enfrentando um problema, lembre-se de que eu e todos os outros nesta família estamos aqui para você. Ela disse isso, inclinando-se, olhando-me diretamente nos olhos, como se esperasse uma resposta, ou talvez um apelo por ajuda ou orientação. Era o tipo de conversa que uma mãe tem com um filho problemático, esperando fornecer o conforto de que ele precisa. O que poderia estar errado? Tenho uma família amorosa e solidária, uma esposa fiel e 2 filhas devotadas, respondi, enfatizando as palavras. Minha mãe não é boba. Ela ouviu o que eu não disse. David, um homem honrado apoia sua esposa em todas as coisas. Ser um bom marido significa fazer sacrifícios, assim como sua boa esposa se sacrificou por você nos últimos 20 anos. Minha mãe, uma mulher notavelmente astuta, rapidamente percebeu que eu não era tão ingênuo quanto parecia ser. Ela fez um apelo inteligente aos valores fundamentais de bondade e justiça que ela havia incutido em mim desde a infância, qualidades passadas de nossos pais e nutridas por meio de nossas ações. Da perspectiva dela, era sobre a dedicação de um homem ao seu casamento e família. Foi um caso irônico de ela me julgar mal, mas eu era o culpado por enganar a todos por tanto tempo que eles não entendiam mais quem eu realmente era.
Eu tinha me retratado como um homem confiável e bom, mas na realidade eu estava desempenhando um papel de marido e pai indefeso, alguém facilmente aproveitado devido à minha natureza gentil e amorosa. A abordagem dela nunca poderia ter funcionado na pessoa que eu havia me tornado, mas ela não poderia saber que eu tinha despertado para um novo mundo onde a tecnologia expunha todos os segredos e as falhas humanas prevaleciam. O problema é que eu não considero honroso ter uma esposa promíscua. Tudo é realmente negociável. Trocamos nossa integridade pelo que desejamos, e raramente é sobre dinheiro. Mesmo quando o dinheiro está envolvido, a transação raramente é somente sobre finanças. No entanto, nem todos os acordos são desonrosos. Alguns são feitos diante de Deus. Nós nos comprometemos e buscamos bênçãos. Embora nem sempre possamos cumprir nossas promessas, o esforço para fazê-lo deve ser genuíno. Caso contrário, uma mulher pode se ver beijando seu filho de boa noite com os lábios ainda quentes de sua infidelidade. Com essa observação final, minha mãe recuou como se eu a tivesse batido. Até então, ela parecia preparada para continuar a discussão. Observei uma gama de emoções cruzar seu rosto. Surpresa, vergonha, raiva e, finalmente, dor. David, o que você acabou de dizer? Eu disse que seus beijos quando você voltava de seus casos eram nojentos. Ela soltou minhas mãos e saiu correndo do quarto. Eu não precisava de um telefone para ouvir a voz angustiada de Doris enquanto minha mãe saía correndo da toca. Mãe, o que está acontecendo? Doris exclamou. Ela devia estar esperando o sinal da minha mãe para me confrontar. Isso parecia ser uma intervenção planejada, talvez envolvendo a família inteira me atacando ao longo do dia. Quando saí da toca, não havia ninguém lá. Minha mãe aparentemente tinha escapado para a cozinha, arrastando o único outro membro da família presente com ela. Decidi que era sensato fazer uma saída estratégica e saí silenciosamente pela porta da frente. Eu ainda tinha as chaves da Mercedes de Doris, então dirigi até o Parque Estadual, até o Mirante Hendrik Hudson, a pista dos amantes da minha juventude. Levei até o fim do meu último ano para persuadir uma garota a vir aqui comigo, e mesmo assim não fomos muito além da primeira base. Eu nunca fui um Casanova. No entanto, quando eu tinha 25 anos e era recém-formado em Direito, as mulheres me viam de forma bem diferente. Infelizmente, naquela época, Doris me tinha, e ela não me deixava ir. Quando você considerava a minha situação, era como dois lados da mesma moeda. Quando Doris me desejava, esperava-se que eu obedecesse. Agora que ela estava interessada em outra pessoa, novamente me pediram e esperavam que eu obedecesse, deixando-a ter a liberdade que me fora negada. Estranhamente, eu conseguia entender o raciocínio. Doris sacrificou muito mais do que eu pelo nosso casamento. Ela fez dar certo. Ela criou a próxima geração. Se dependesse de mim, provavelmente nunca teríamos tido filhos, comprado uma casa, planejado a aposentadoria ou contribuído com muita coisa. Agora, o que Doris queria era, como ela via, diversão inofensiva. Um pouco do que ela havia perdido. Ela não me negou a mesma oportunidade. Ela só não acreditou que eu poderia aproveitar a oferta. Veja, eu sou velho e gordo. Hoje, minha mãe tinha boas intenções. Ela queria me mostrar minhas limitações, mas também me garantir que todos ainda me amavam e tornariam as coisas o mais fáceis possível. Eles achavam que estavam sendo gentis, enquanto eu sentia que estava sendo egoísta. No fundo, eu sabia que esse momento chegaria. Não sou cego ou estúpido, mas, de muitas maneiras, permaneci uma criança. Não de uma forma infantil, mas de uma forma corrupta. Aprendi os caminhos do mundo e joguei sujo. Tentei justificar, alegando que fiz isso pelos outros ou por necessidade. Mas a verdade é que trapaceei porque queria vencer. Não só pelo dinheiro, mas pelo bem da vitória. Ceder para Doris significaria perder e eu tive quase 20 anos perdendo para ela. Enquanto estacionava no mirante, peguei meu iPad e abri meu Spivari. Ele não está em casa e o carro da mãe sumiu, disse minha filha Beth. Espero que ele não volte, Anne, acrescentou a esposa de Leury. Eu sempre soube que Anne não gostava de mim, mas agora ela tinha um motivo. Anne é bem atraente.
Ela não pode ser chamada de beldade no sentido convencional, mas ela irradia atratividade e tem uma voz linda se você olhar para suas maneiras de flertar. Eu poderia ver por que Lowry Jr., que não é o mais inteligente, se casou com ela, mas foi uma atitude tola. Ela praticamente ostentava suas infidelidades. Lowry ignora as fofocas não tão sutis e o comportamento aberto de sua esposa. Meu cunhado trabalhou como vice-presidente no banco de sua família, um caso claro de nepotismo, mas aceitável naquele setor. Seu salário alto e posição social garantiam que não importava o quanto Anne se desviasse, ela sempre retornava para o estilo de vida confortável. Anne e Lowry tinham um filho de 5 anos que se parecia com seu suposto pai, com cabelos loiros e olhos azuis. Eles sempre pareciam se dar bem como um casal. Enquanto eu ouvia, minha mãe elaborou um plano. Meu filho é incrivelmente teimoso. Ele praticamente me acusou de ser infiel na minha cara, minha mãe disse à sua audiência. Não acredito nisso, respondeu minha sogra. Dave é um homem bom demais para isso. Acho difícil acreditar em mim mesma, mas ouvi com meus próprios ouvidos. Ele parece saber de tudo de alguma forma. Os velhos devem ter sido descuidados com o que disseram e ele interpretou as coisas completamente errado, minha mãe explicou. O que devemos fazer? Não quero perder meu marido, disse Doris. Precisamos ser espertos. Se ele não cooperar, teremos que recorrer a algum engano, minha mãe disse. Eu não subestimaria meu irmão. Ele sempre foi o astuto. Talvez não o mais brilhante, mas definitivamente o mais esperto. Lembre-se do que ele fez com o tio Jack naqueles jogos de pôquer. Ele pode ser muito desonesto, disse minha irmã. Ela falou sobre a época em que, quando adolescente, descobri que meu tio trapaceava regularmente em nossos jogos de pôquer, que jogamos a cada 2 semanas. Todos sabiam, mas preferiam não prestar atenção porque só jogávamos por apostas pequenas. No entanto, eu não gostava de ser enganado, então descobri como ele manipulava o baralho durante o embaralhamento e trapaceava de volta. Por várias semanas, ele continuou a perder, incapaz de me expor sem revelar sua própria trapaça. Eventualmente, os jogos terminaram abruptamente e meu tio parou de falar comigo. Minha irmã se lembrou disso porque ela me perguntou o que havia de errado com o tio John e eu ri quando contei a ela. Sim, mas ele tem uma vulnerabilidade que podemos explorar, minha mãe disse. Então ela descreveu seu plano. A vulnerabilidade que ela mencionou era minha incapacidade de lidar com o álcool. Eu não costumo beber, mas quando bebo, fico alegre até que finalmente adormeço. Se eu beber o suficiente, desmaio. A ideia da mamãe era simples, me deixar bêbado em uma festa de ano novo da família. Enquanto eles colocavam bebidas escondidas na minha bebida, Anne estava flertando comigo. Quando fiquei ainda mais bêbado, ela começou a fazer avanços óbvios, dos quais provavelmente me lembrarei quando ficar sóbrio. Se eu ficasse tão bêbado que não tivesse consciência do que estava acontecendo ao meu redor e perdesse a memória, eles me levavam para o quarto e tiravam algumas fotos de Anne e eu juntos. Na manhã seguinte, acordei em uma cama desconhecida e fui confrontado por uma esposa furiosa. Quando confrontado com evidências da minha infidelidade, dificilmente poderia argumentar contra a sugestão da minha esposa de abrirmos nosso casamento para outros. Esse arranjo significava que Doris teria liberdade de buscar outros relacionamentos enquanto eu permanecia fiel em casa. No entanto, o principal obstáculo era a relutância de Anne em entrar em qualquer tipo de relacionamento com um homem que ela considerava idoso e acima do peso, ou seja, comigo. Minha falta de atratividade era amplamente reconhecida. Apesar disso, Anne parecia a melhor candidata. Somando-se à complexidade estava o fato de que Lowry, que era um amigo próximo meu, se sentiria ainda mais culpado sobre a situação. Anne não teria que fazer nada físico, ela só precisava obter algumas fotos sugestivas. Para facilitar esse plano, eles recrutaram a ajuda da esposa do meu irmão Samuel, Elaine. Ela era tímida e facilmente influenciável, ansiosa para se encaixar na família. Elaine era cúmplice ideal, pois era nova na família, tendo sido casada com meu irmão por apenas 2 anos e atualmente grávida. Sentado no banco da frente do luxuoso carro da minha esposa, olhei para o norte de Catskills, o cenário de Rip Van Winkle, de Washington Irving.
A névoa de inverno girando através das montanhas escuras criava uma cena assustadora. A leste, o rio Hudson brilhava como prata. Era um cenário adequado para o conto de Irving, mas um cenário sombrio para testemunhar o desmoronamento do meu casamento. Então Doris falou. Deveríamos dar a Dave outra chance, mais tempo, ela disse. E quanto ao Mark? Ele vai esperar? Perguntou a mãe. Mark está muito ansioso. Nós dois temos essa semana de folga e bem, é o momento perfeito para, como ele diz, conseguir um quarto. No entanto, eu quero meu David. Ele é meu primeiro e verdadeiro amor. Vou ter uma conversa séria com ele. Ele nunca me negou nada e não consigo imaginá-lo me negando isso completamente. Ele e eu precisamos chegar a um entendimento, ela disse. Escute, meu plano vai funcionar. É duro, mas seu marido trouxe isso para si com sua atitude. Eu sugiro que você converse um pouco mais, mas tome cuidado para não deixar seu amante esperando mais por causa da tolice do meu filho, minha mãe declarou. Vou dar a Dave mais uma chance de se levantar, Doris disse, encerrando a conversa. A única saída era voltar e jantar no Natal com a família. Todos, exceto Anne, que parecia resignada a flertar com o cavalheiro mais velho, me cumprimentaram friamente. Doris agarrou meu braço e me levou até a porta de sua Mercedes. E o jantar de Natal? Perguntei. Vamos pular. Precisamos conversar, ela respondeu. Sobre o quê? Eu perguntei. Sim, mas não aqui, ela respondeu com um sorriso travesso. Ela nos levou para o Hilton Hotel, onde ela já tinha reservado um quarto. Uma garrafa de champanhe White Star estava nos esperando. Você não esqueceu, eu disse. Como eu poderia esquecer? Afinal, era minha primeira vez. Será que essa vai ser mesmo a última vez? Perguntei. Não, se eu puder ajudar. Por favor, Dave, fale comigo. O que há para conversar? Isso, ela disse, se aproximando e envolvendo os braços em volta do meu pescoço, me puxando para ela para um beijo. Dali, a enorme cama de casal estava a um pulo de distância. É sua hora, ela insistiu. Mas eu comecei. Sem mais. Estou dando prazer ao meu marido, o homem que amo mais do que qualquer um no mundo. O que aconteceu, meu amor? Ela perguntou. O que pode estar errado? Oh, por favor, pare. Não é como nós. Eu te amo e sempre amarei. Quero estar com você sempre, como prometemos. Desistir de todos os outros. Você sabe que eu nunca poderia amar outra pessoa para usar. Sim, para amar. Não, ela disse. Há realmente uma diferença, perguntei? Claro que estou tentando garantir que fiquemos juntos, inseparáveis para sempre, ela disse. O pássaro pode ser mantido em uma gaiola, mas não deixe a porta aberta. O que isso significa? Estou oferecendo liberdade a nós dois porque nos amamos. É isso que nos conecta. Não vou voar para longe, ela disse. Por favor, você não acredita em mim? Eu acredito em você, mas você entendeu tudo errado. Não, confie em mim, eu só posso amar você, ela disse. Eu não tinha uma resposta. Ela ignorou, falhando em entender o outro ponto de vista. Por favor, não deixe o orgulho de algum homem nos destruir. Estamos apenas discutindo a função do corpo, isso não significa nada. Por favor, acredite em mim. Este é um argumento que você não pode se dar ao luxo de ganhar. Esteja contente com o que você tem. Vou manter minha parte do acordo. Só não abra a porta. Não seja teimoso. Você sabe que eu sempre cuidarei de você, assim como antes. Você precisa de mim, não seja tola, ela disse. Eu a abracei, percebendo que nosso futuro juntos poderia ser incerto. Ela não conseguia entender que muito do que tínhamos era construído com base em engano. As mentiras eram principalmente pecados de omissão, minha falha em falar verdades pouco atraentes. Por quase 20 anos, eu tinha evitado as questões centrais do nosso casamento, permitindo que Doris acreditasse em sua própria mentira inicial, que eu nunca questionei. Eu te amo. Tudo vai ficar bem.
Confie em mim, ela disse, sem perceber que ela não era o problema. Não, acredite em mim, não posso aceitar o que você está oferecendo. Eu cumpri minha parte do acordo, respondi, encerrando a conversa. Na quarta-feira da semana seguinte, Mark convidou minha esposa para almoçar em sua casa. Eu o escutei o tempo que levou para ter certeza de que eles finalmente terminariam meu casamento. Obviamente, por algum acordo tácito, o casal amoroso não mencionou o marido traído. Era como se eu não existisse. Na sexta-feira, véspera de Ano Novo, comecei a beber no meu bar favorito, o Irish Mist, que é um híbrido de restaurante e bar. Convidei todos os meus velhos amigos para beber, mas nenhum dos meus familiares. Eu mesmo fiquei só com refrigerantes. Não cheguei à casa de Leury Jr. até às 20 horas e peguei um táxi. Mais cedo naquele dia, estacionei meu velho Honda a alguma distância da casa de Leury, esperando que ninguém notasse. Quando cheguei, eu cheirava como o bar onde passei a maior parte do dia, e estava agindo um pouco deslocado. Logo eles começaram a me dar bebidas muito fortes. Eles começaram a agir lentamente, mas rapidamente ganharam força. Foi difícil para mim me livrar deles, mas, felizmente, Anne e Leury tinham plantas em vasos. Elas e algumas idas ao banheiro me permitiram ficar sóbrio enquanto fingi estar bêbado. Anne me convidou para dançar, deixei que ela fizesse o melhor que podia, e depois de um tempo respondi como se estivesse realmente bêbado. O alarme pareceu soar cerca de meia hora depois que a bola caiu na Times Square, e a essa altura eu já estava fingindo estar completamente bêbado. Deve ter sido convincente porque Anne e Elaine pegaram meus braços e me ajudaram a subir as escadas. Quando entraram no quarto, que presumi ser um quarto de hóspedes, me colocaram na cama. Tire as roupas externas dele e então você pode tirar fotos, Anne instruiu Elaine. Deixei Elaine começar, ela hesitou um pouco. Você sabe que ele não é realmente gordo, na verdade ele é bem musculoso, Elaine comentou. De qualquer forma, faça o que você precisa fazer, Anne disse, pendurando cuidadosamente o vestido nas costas de uma cadeira e soltando o cabelo. Quando Elaine tentou desfazer meu cinto, eu intervim. Acho que não quero que você faça isso, a menos que, é claro, Anne realmente vá se envolver em intimidade, eu disse. Elaine recuou com um olhar de surpresa no rosto. Droga, 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 Anne xingou. Minha irmã te avisou, mas quem nessa família escuta, eu disse. Agora, vocês dois, desçam e mandem essa trapaceira que se diz minha esposa aqui, ou eu terei que fazer o que vocês supostamente me trouxeram aqui, eu acrescentei. Com isso, eles saíram correndo da sala com Anne parando, apenas brevemente, para pegar seu vestido. Fiquei ali sentada, ouvindo o barulho lá de baixo. Pareceu muito tempo. Houve vozes elevadas, mas não tentei escutar. A parte de escuta desse drama havia acabado. Eventualmente, Doris apareceu na porta do quarto. Você queria me ver? Ela perguntou. Sim, entre e sente-se, eu disse em uma voz suave e amigável, tentando o meu melhor dadas as circunstâncias. Doris sentou-se e as lágrimas começaram a fluir. Ela estava tão arrependida e admitiu ter cometido um erro terrível ao ouvir os outros. Do que você está arrependida, Doris? De querer outro homem ou de estar com ele na quarta-feira passada no apartamento dele? Ela gritou com isso e o medo brilhou em seus olhos. Não, talvez seja só que o esquema da minha mãe não funcionou e agora você foi pego, certo? Por favor, David, eu te amo. Não significa nada, você tem que acreditar nisso. Eu sei que você me ama e vai me perdoar, ela disse, talvez um pouco esperançosa devido ao meu comportamento calmo. Não, Doris, eu não. Por favor, David, me perdoe e vamos superar isso. Eu te perdoo, Doris. Não há realmente nada a perdoar, exceto um pequeno engano equivocado. O problema está no resto, veja bem. Eu não te amo. Nunca amei. Acho que nunca consegui. Você não quis dizer isso, David, é só a sua raiva falando. Não consegui deixar de rir. Pareço bravo? Deixe-me garantir que não estou. Passei os últimos 19 anos preso a esse casamento. Não foi tão ruim.
Era uma espécie de gaiola dourada, mas agora a porta está aberta e estou caminhando por ela com gratidão a você por finalmente me libertar. David, por favor, você não pode estar falando sério. Não vou deixar você acabar com nosso casamento por algo tão pequeno, especialmente depois de todos os anos de amor e devoção que lhe dei. Faça como quiser. Estou indo embora. Já me decidi. Seu domínio sobre mim era puramente por culpa e agora não sinto nenhuma. Você queria um casamento aberto e agora terá o casamento mais aberto possível. Sem um marido, eu disse enquanto me levantava para ir embora. O que você vai dizer às nossas filhas? Ela perguntou, seu tom ficando bravo. Vou apenas dizer adeus a essas meninas. Eu queria poder acreditar que elas não eram minhas, mas dado o comportamento delas e suas mães, não tenho dúvidas. Então adeus é tudo que elas vão conseguir de mim, eu respondi. Mas então parei, percebendo que não era verdade. Minhas meninas, as pequenas, eu sempre as terei em meu coração. Eles nunca cresceram. Eles ainda são os pequenos se perguntando se os patinhos vão conseguir atravessar a rua, acrescentei. Com isso, deixei minha esposa chorosa e desci as escadas. Claro, minha mãe, apoiada por meu pai, tentou me impedir. Aonde você vai? Mamãe exigiu. Não tenho uma resposta para essa boa pergunta, mas sinto que deveria visitar muitos lugares que não visitei em 20 anos, respondi. Então você vai embora porque as coisas não saíram como planejado? Ela perguntou. Não, estou indo embora para encontrar a vida que estava perdendo, expliquei. Por favor, David, pense racionalmente. Seu mundo inteiro está aqui. Todos que te amam estão aqui. Tudo o que fizemos, fizemos por você. Não deixe o orgulho arruinar sua vida. Sem nós, você não tem vida. Como você vai sobreviver? Quem vai cuidar de você? Minha mãe implorou. Se você for embora, pode não haver mais volta, filho. Pense no que isso significa. Doris tem sido boa para você. Todos nós sabemos o quanto você confia nela, meu pai acrescentou. Sinto muito, mas já me decidi. A porta estava destrancada. Eu só precisava abrir, eu disse. Com isso, beijei minha mãe na bochecha e disse um sincero adeus ao resto da minha família. Deixei para trás minha esposa, filhas, irmãos e pais. Eu estava livre. Eu estava sozinho. Mas eu sempre me senti sozinho por dentro, e eu sabia que não ficaria solitário por muito tempo. O homem mais velho, não acima do peso, mais rico, tinha o maior afrodisíaco, dinheiro, milhões em sedução. Eu estava sacando e indo para os lugares mais decadentes que eu conseguia encontrar. Eu estava trocando uma vida velha por tantas jovens quanto eu conseguia lidar. Depois de 20 anos, eu me libertei e um mundo novo e diferente me esperava.